Boa noite, estamos no Conexão 3005, projeto de iniciação neste sábado, 14 de março de 2026, o Pi Day, né? O dia do Pi, como muitos brincam, e estou aqui com esse espaço para a gente falar sobre conhecimento iniciático. E antes de passar para o professor Walter, passo para o Gilberto Catira, dando o meu boa noite. Boa noite, Catira. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, né, nesse sábado à noite, mais um projeto Iniciação. Hoje, projeto de 198. Olha aí, hein? Bastante coisa, hein? Tá chegando Então, vamos nessa. hein? Tá chegando no número 200. Já estamos chegando, mais dois estamos lá. Então, estamos aí. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Eduardo Nunes. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui neste sábado, né, para a gente desfrutar desse momento, né, de privilégio de falar sobre justamente a iniciação, a filosofia transcendental, né? E esse encontro aqui é destinado a dar a base filosófica iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, aqui nós desenvolvemos, são duas bases muito importantes. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e dos ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E também, no decorrer dos nossos encontros, nós vamos pesquisando e estudando e divulgando os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Muito bem. A exposição, então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações importantes a respeito do caminho da iniciação, né? E valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI. Era de Aquários, né? Era do Avatara Maitreya, né? Então nós estamos caminhando para a nova civilização, que, segundo o nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, essa nova civilização iniciará justamente no ano 3005, no quarto milênio. Mas, isso aí devemos dizer, né? O tempo é zero. O tempo é zero, né? Pela Siddhartha Gautama nos dizia, é o aqui e agora, né? Então, não faltam... A gente imagina que faltam 1000 anos para a nova civilização. Não, é agora. A civilização deve se iniciar agora. O quê? Através do nosso processo de transformação, através do processo de difusão dos conhecimentos para toda a humanidade, desses conhecimentos importantíssimos de Helena Blavatsky, do professor Henrique de Souza e de todos os grandes instrutores da humanidade, através justamente desse conhecimento da ciência iniciática das idades, né? Então, aí está, é muito importante então, essa observação para que nós caminhemos rumo a esse futuro. E esse presente já se mostra de imediato para nós todos. Muito bem? Devemos dizer que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na sua vida, né? Agora, para que o autoconhecimento, a iniciação ocorra numa pessoa, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso aí, os grandes mestres afirmam isso, né? Isso aí aconteceu durante toda a história da humanidade, né? Sempre existiram grandes centros de estudos, de pesquisa, da ciência transcendental, e as pessoas buscavam, né? Todos os seres que queriam evoluir, buscavam justamente essas fontes para obter conhecimentos importantes a respeito da filosofia universal, transcendental, né? Muito bem. Então, aí está. Agora, como é que a pessoa... Existem muitas escolas iniciáticas, né? Várias escolas iniciáticas aqui no Brasil, pelo mundo, né? Então, mas nós, de nossa parte, nós convidamos a todos aqueles que quiserem, estiverem dispostos, que venham fazer o seu projeto de iniciação aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? A pessoa pode perguntar assim, como é que eu posso fazer, pessoa que nunca falou da eubiose, né? Ouviu falar, como é que eu posso fazer para entrar em contato com a eubiose? É muito simples. É só utilizar uma ferramenta de busca no
na internet, vai lá na ferramenta de busca, coloca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. O site da Eubiose tem muitas informações a respeito da instituição, muitas informações a respeito de vários assuntos. Né? Mas existe um botãozinho lá, que é justamente, está escrito assim, onde estamos? Aperta aquele botãozinho e vai imediatamente, a pessoa entra em contato com o sistema que foi preparado de informático para lhe dar a informação necessária justamente para iniciar o curso na eubiose. Então, inicialmente, o sistema vai perguntar para a pessoa, qual é o seu nome? Em que cidade que você está no país? Então, a pessoa lá escreve lá o seu nome, a cidade em que ela está. E a resposta vem. A resposta é a seguinte, o sistema vai responder para a pessoa justamente qual é o departamento mais próximo que está perto dela. Pode ser até que ela more na mesma cidade de um dos departamentos, né? Geralmente o departamento está na capital do estado, né? E pode ser que ela more lá na capital e esteja justamente pertinho do departamento, né? Então a pessoa o que faz? Entra em contato com o departamento, porque no site vai dar todas as informações, né? Vai dar o endereço, o telefone, o e-mail, tudo isso aí, né? A pessoa entra em contato e faz a sua inscrição para começar o curso na eubiose. Isso aí, estou dizendo, o curso presencial. Eu devo dizer que é importante que a pessoa faça o curso presencial. É muito importante que a pessoa faça o curso presencial. Então, a pessoa faz a sua inscrição e vai lá na sua cidade, onde ela... ou na sua cidade, onde que tem um departamento, ou talvez o departamento seja próximo à sua cidade, ela pode se deslocar, né? E pode fazer o curso, então. Muito bem. Na verdade, o curso são 5 níveis. O primeiro nível é o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus. No final, a pessoa totaliza de curso 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí a pessoa, então, pode participar de todas as atividades, de palestras internas e externas, de conferências, pode participar, mas todas as atividades, inclusive participar de rituais. A ritualística é muito importante. Ela pode participar na sua cidade, né, do seu departamento, de rituais. Além disso, tem uma coisa muito mais importante do que tudo. A pessoa tem a possibilidade de ler e estudar as cartas de revelação do professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas, sobre assuntos dos mais variados e profundos, né? Sobre o universo, cosmogênese, antropogênese, evolução humana. É uma coisa fantástica, fantástica. Tudo bem? Aí está, então, este convite que nós fazemos, né, para as pessoas que queiram fazer o curso na eubiose. Evidentemente, é claro que pode acontecer que o departamento seja longe da sua cidade. Então, a pessoa não tem condições de viajar, né? Muito longe, isso pode acontecer, né? Então, se a pessoa, mesmo assim, a pessoa pode fazer o curso, pode começar o curso. Então, ela faz através do curso chamado EAD, Ensino à Distância. Da mesma forma, a pessoa entra em contato no site com o departamento e faz a sua inscrição para receber os ensinamentos através do ensino à distância. Como é que ela vai receber isso? Através da internet. Pronto, através da internet ela recebe esse ensinamento. Aí é só estabelecer com o departamento qual é a via da internet que ela quer usar para receber esses ensinamentos, né? Se é pelo e-mail ou que seja, né? Aí ela vai receber os ensinamentos. Também da mesma forma, concluindo os 5 estágios, 5 graus, ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. E um ponto algo muito importante, aquelas pessoas que tiverem a tendência para o ensino podem se tornar instrutores da eubiose, né? Eles podem começar a dar aula na eubiose. Muitas pessoas gostam de dar aula, têm essa preferência, né? Principalmente se ela gosta de assuntos assim transcendentais, né? Então ela tem mais uma possibilidade que ela tem justamente tornando-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode também fazer parte integrante justamente do grupo da eubiose que dá aulas, né? Isso é muito importante. Aí está, então, é uma maravilhosa expectativa, uma oportunidade extraordinária para a ampliação do estado de consciência através do autoconhecimento. Tudo bem? Aí está, então, esse convite que nós fazemos para todos. Muito bem. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Que nós fazemos todo sábado, em sequência, né?
vamos aqui, então, continuando esses estudos. Vamos dizendo, como nós estávamos falando no nosso encontro anterior, no sábado passado, né? Dissemos que, como é sabido, cada Manvantara se compõe de 7 rondas. Cada Manvantara, quer dizer, cada faixa de evolução da humanidade, né? Processo de evolução, compõe-se de 7 rondas. Cada ronda compõe-se de 7 raças. E cada raça é composta por 7 sub-raças. E depois, baixando mais na especificidade, nós temos as raças que compõem de ramos e de famílias. E essas se multiplicam em tantas divisões quantos forem os efeitos kármicos. Então, a gente vê que nessa evolução fantástica do universo, tudo é composto em ciclos, né? Em raças, sub-raças, etc. Mas o fundamento, lá embaixo não, no centro de tudo, basicamente, está a família. A família é fundamental para o desenvolvimento do país, do planeta, da família, das pessoas. A família, vamos dizer, a instituição mais importante que tem no planeta Terra é a família. A gente pode citar um monte de instituições importantíssimas, etc. Mas a mais importante é a família. Por isso que nós devemos lutar pela família, proteger a família e trazer para a família todas as possibilidades do desenvolvimento espiritual, moral, ético e assim por diante. Né? Aí está, então, essa é uma coisa muito grande. Né? Em resumo, sempre que um ramo, uma sub-raça ou uma raça deve vir à luz, né, presenciamos o esgotamento de um ciclo, dilatado ou não, conforme o caso. Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Existem ciclos evolutivos. Esses ciclos começam e terminam. É claro que não é o término de um ciclo, simplesmente, é o início de um novo ciclo. Quando nós falamos o fim de um ciclo, nós estamos automaticamente dizendo que um novo ciclo está se iniciando. Nada para. Os ciclos vão se repetindo. Né? Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, confirma que estamos passando por uma mudança de ciclo, com as seguintes palavras. Olha só o que Blavatsky falou. Blavatsky. Em breve chegaremos ao fim do ciclo. Ciclo menor, já se vê, dentro de outro maior, ao qual se prefere chamar de idade, ou seja, Kali Yuga. Os cataclismos se sucedem. Grandes forças estão sendo acumuladas para esse fim em diversos lugares. Então, a verdade é o seguinte, nós estamos caminhando de uma Kali Yuga, né? A idade do ferro. Mas, dentro da Kali Yuga, caminhando para a Sati Yuga, que é a idade do ouro, né? A idade de ouro. Mas, dentro desses grandes ciclos das yugas, existem ciclos menores. Agora, a HPB nos mostrou isso, o nosso mestre nos fala isso também. Nós estamos vivendo, dentro da Kali Yuga, vivendo uma mini Kali Yuga. Estamos num mini ciclo dentro da Kali Yuga maior. E esse mini ciclo está terminando. Olha só que importante. Não é a Kali Yuga que está terminando, é o mini ciclo que está terminando. Está terminando, já terminou. O mini ciclo dentro da Kali Yuga já terminou. E o mini ciclo da Sati Yuga está começando agora. Esse processo está se iniciando. Do mini ciclo da Kali Yuga para o mini ciclo da Sati Yuga. E esse mini ciclo da Sati Yuga está se desenvolvendo justamente no 3º milênio. A HPB falava isso, o nosso mestre também. Estamos vivendo um momento importantíssimo na evolução da humanidade, justamente no 3º milênio, que é justamente a era do Avatar Maitreya, né? A era de Maitreya, isso é muito importante, né? É muito importante esse entendimento a respeito disso. Por isso que é importante o processo de autoconhecimento, de transformação interna, para que a consciência que está nesse processo se integre nesse trabalho e vá junto em direção da nova civilização e da Sati Yuga. E a Sati Yuga, então, um novo sistema de organização estará se formando, né? E nesse sistema nós citamos um sistema cósmico projetado na Terra, que é chamado sinarquia. Não é um processo criado pelo homem, não. É um processo cósmico. Esse processo cósmico é um arquétipo. Esse arquétipo é projetado na Terra. E essa projeção estará efetivamente se realizando a partir do ano 3005. É claro que estará se realizando no ano 3005, mas já está começando agora. A pessoa não deve imaginar que só daqui a 1000 anos, não. O processo já está começando agora. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Com maior expansão ainda,
um grande estudioso, né, a respeito desse assunto, o senhor Bushman, criador da psicometria, ele falou o seguinte, olha só, o período da convulsão se aproxima. As grandes perturbações já se manifestam, agravadas pela Grande Guerra, que se verificará na Europa no começo do século XX. Ele já estava falando da Primeira Guerra Mundial. E depois já aconteceu a Segunda Guerra Mundial, no século XX. Então, guerra que dará o golpe de misericórdia nas grandes monarquias. Ele falou, não será em 1916, como não foi, que a paz se restabelecerá completamente. Tudo ficará destruído, a religião como tudo mais. Então, realmente, a Primeira e Segunda Guerra causaram destruições enormes. É claro que tudo isso aí é regido pela lei do karma. Quando não existe karma, as guerras não ocorrem. Vamos dizer o seguinte, quando não existe karma a ser pago, as guerras não ocorrem. É isso? E o karma é proveniente do quê? Da ignorância humana. Na verdade, um ser sábio não tem karma. Um ser sábio, um ser que é sábio, ele não gera karma. Aquele que é ignorante ainda gera karma. Nós todos ainda temos a nossa ignorância humana, né? Nós temos a nossa limitação de entendimento, né? E tanto que o Siddhartha Gautama, ele nos orientou nesse sentido, né? Que a ignorância produz o que? O sofrimento. É isso? Normalmente o ser humano, de maneira geral, ele joga a culpa do seu sofrimento nos outros. Olha que eu vou repetir. A gente vê isso na internet, nas publicações, etc., no comportamento humano. Né? Geralmente as pessoas jogam a causa do seu sofrimento nos outros. Quando não, a causa do sofrimento de cada um está dentro de si mesmo. A causa do sofrimento da humanidade está dentro de cada ser humano. Tanto que Siddhartha Gautama, como já afirmamos, né, ele falou que quando o indivíduo desenvolve a sabedoria, ele então atinge a felicidade. Na verdade, aí atinge a sabedoria, ele elimina o sofrimento, né, e atinge a felicidade. Né? Isso é muito importante, esse processo de entendimento. Né? Provam a veracidade dessas profecias, que foram ditas aqui, não só a Grande Guerra, que instalada em 1914, se estendeu além de 1916, como também a extraordinária reação que, após o conflito, se manifestou contra a Igreja e as grandes perturbações que acabaram levando os povos a uma guerra mais terrível que a primeira e de consequências imprevisíveis. Claro, esgotou-se a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, depois, como consequência, houve a Segunda Guerra. Na verdade, a Primeira Guerra foi a causa, a história diz, né? A história diz o seguinte, que a causa da Primeira Guerra foram situações econômicas, problemas econômicos. E a Segunda Guerra, conforme a história diz, a grande causa das guerras foi as questões nacionalistas. Mas, na verdade, transcendendo essa visão histórica, nós vamos dizer assim, a causa da guerra é a ignorância. Vamos repetir, a causa da guerra é a ignorância humana. Tanto que o nosso mestre falou que a guerra é a pior das atitudes do ser humano. A pior atitude do ser humano é justamente a guerra. Isso o nosso mestre nos falou. Né? Muito bem. De tudo quanto é observado, fica comprovado o seguinte. Primeiro ponto, que a vida universal está repartida em ciclos, longos uns, reduzidos outros, os quais, quando se desvirtuam, exigem uma correção na situação. Então, os ciclos vão se repetindo, né? Mas é necessário que o ser humano está envolvido nesse ciclo vá corrigindo o seu comportamento para dar novas possibilidades evolutivas a cada ciclo que chega. O segundo ponto, que subimos a uma dessas extensões moribundas consoante a predição dos videntes e os abundantes indícios materiais. Então, existem muitas previsões, né? Esse segundo ponto aqui afirmando, né? Previsões tanto de seres de hierarquia como de seres humanos a respeito do processo de eclosão dessas guerras, desses conflitos e assim por diante. Terceiro, que já se nota os tipos que constituirão as futuras raças. Indiscutivelmente, estamos passando por um processo de modificação na humanidade e novas raças estão se preparando para surgir. Nós estamos na quinta raça-mãe ariana, mas
A sexta raça-mãe deverá aparecer um dia e sétima raça-mãe também, conduzindo o ser humano à perfeição, ou pelo menos a uma perfeição ainda relativa, porque perfeição só a divindade, né? Uma perfeição relativa, dentro do sistema que nós estamos vivendo. Né? E que essas duas raças que nós estamos nos referindo, futuras, habitarão as duas Américas. Olha só. Veja bem que importante, né? Isso, numa época, antes de 1956, o professor falava isso. Mas depois de 1956, o professor começou a falar de outra coisa, de outro modo, porque a lei tomou uma providência muito importante. Veja bem, a sexta subraça surgiria na América do Norte e a sétima subraça na América do Sul. Agora, pelo conhecimento atual, em 1956, a eclosão dessa sexta subraça foi transmitida para a América do Sul. E, fundamentalmente, o Brasil tem uma parte fundamental no estabelecimento da origem dessas raças futuras, né? Sexta e sétima raça. O Brasil é muito importante. Tanto que o nosso mestre afirmou que o Brasil é o berço da nova civilização. O Brasil é o berço da nova civilização. Aqui no Brasil estão sendo plantadas as sementes, e as sementes já estão germinando para a eclosão de uma nova civilização, para o surgimento da sinarquia, a efetuação da execução do plano cósmico na face da Terra através da sinarquia e assim por diante. Na Guerra de 1914, a primeira Guerra Mundial, insensivelmente, mansamente, a Grande República do Norte absorveu todo o primeiro plano, ou melhor, foi ela principalmente que se fez parar o fratricídio. Estou falando dos Estados Unidos. Fratricídio exterminador. Pouco importa se para isso teve necessidade de nele tomar parte, visto haver momentos na vida humana em que o próprio bem precisa mascarar-se de mal para fazer sanar os absurdos ou suster o afastamento da lei. Daí, a gente fala sempre a respeito do construis e do destruis. Vem do latim, né? Construis quer dizer construir. Destruir, destruir. Evidentemente, existe esse jogo da lei, justamente do bem e do mal. Na verdade, esse bem e do mal. Tanto que aqui, na informação que nós temos, por vezes a lei se utiliza do mal para produzir o bem. Na verdade, na Índia a gente sabe disso, né? Os conhecimentos da Índia nos afirmam esse seguinte, da China também, né? Que na China antiga, né? Na China antiga, que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Então, na verdade, o nosso mestre diz que o grande problema da humanidade é não entender a questão da polaridade. Então, o nosso mestre diz que ele gostaria que pelo menos os seus discípulos entendessem a questão da polaridade. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele disse o seguinte: quem entende a polaridade entende tudo. Tudo bem? Então, na verdade, se a gente for a fundo na questão da polaridade, não é o bem e o mal, é o necessário. Então, às vezes é necessário o bem, mas às vezes é necessário a ação do mal para que o bem dentro do ser humano se manifeste. O bem é cósmico, mas é preciso nascer o bem dentro do ser humano. E às vezes o ser humano precisa levar um impacto das forças do mal para que seja despertado nele as forças do bem. Olha que importante, né? Esse jogo da polaridade. Bem e mal. Então, não é bem e mal simplesmente, não é simplesmente isso, é o necessário. Tudo bem? Foi na América do Norte, Estados Unidos, que nesses momentos trágicos da guerra, ditou as normas a seguir, no caso da vertente do armistício que houve, né? Em que os impérios centrais só negociaram a paz de acordo com os seus 10 conhecidos itens de um conhecido político chamado Wilson, nos quais, digamos de passagem, muito havia pertencente à nossa antiga Constituição, maneira indireta, tangenciada por forças ocultas, de o Brasil completar, já naquela época, os espirituais valores cíclicos tantas vezes apontados nesse estudo. Então, aí fez o armistício, na Primeira Guerra, fez um acerto, mas, evidentemente, cada um procurou os seus interesses, né? E outros ficaram abandonados nas suas necessidades, e justamente por causa desse armistício, que evidentemente não foi bem feito, com certeza, né, surgiu a Segunda Guerra, na verdade. Então, isso é uma questão importante desse entendimento. Né? É de extasiar a rapidez.
o civismo, a atividade e a eficiência com que esse país fez parar uma luta sangrenta que já durava longo tempo, com referência aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa possibilidade de... A Primeira Guerra ele entrou, colaborou fortemente para o fim da guerra. Na Segunda Guerra também, os Estados Unidos entrou e colaborou fortemente para o fim da guerra. Né? Então, os Estados Unidos têm essa... E hoje, atualmente, ele continua. Hoje, os Estados Unidos continua ainda atuando. É a função dele. A função dos Estados Unidos é essa. Não é a função de alguém ou de um partido. É uma função cósmica dele. É uma função cósmica de manter a integridade do Ocidente. Porque é do Ocidente que vai surgir a nova civilização. Perfeito? É necessário manter a integridade do mundo ocidental. Porque é do mundo ocidental que surgirá a nova civilização. Isso é muito importante. Por quê? O Ocidente é melhor do que o Oriente? Não, é o ciclo. O Ocidente prevaleceu nos tempos antigos. Hoje prevalece o Ocidente. Mas é claro que essa união de Ocidente e Oriente está prevista pela lei. No terceiro milênio, essa união vai se fazer, esse equilíbrio. Eu estou dizendo no ponto de vista espiritual. Não estou falando de finanças, nem interesses econômicos, estou dizendo do ponto de vista espiritual. Muito bem? Então, antes, então, essa é uma homenagem que o nosso mestre já fazia naquela época a esse grande desempenho dos Estados Unidos nas duas guerras, primeira e segunda. Né? Antes, porém, desse ato, outros sintomas nos davam a certeza de tratar-se de um povo privilegiado. O comércio, as artes, as indústrias, a religião cultivada com fé e a bênção que sempre lhe coroou todas as nações, de há muito tinham infiltrado no espírito dos que sabem ver aquela convicção. É do domínio de todos a vitória que a América alcançou com o célebre pacto Kellogg. Primeiro passo para a realização do mais sublime de todos os ideais, que é o da fraternidade humana, embora ainda hoje a vejamos esmagada sob os tacões dos que se arvoraram os reis e únicos senhores da terra. Até hoje continua isso. Né? Uma parte da terra, elite, continua pregando a paz, a harmonia das coisas, né? Mas outra parte não, que é justamente a destruição de tudo. Outra grande parte prefere a destruição de tudo, a anulação de todas as benesses do planeta Terra, e principalmente a destruição da família. Olha o que estamos falando, né? Principalmente as forças das sombras, eles arquitetam a destruição das famílias do mundo inteiro. Destruir a família, destrói tudo. Perfeito? Isso é importante. É em virtude de tudo isto que nós, mais uma vez, acentuamos, a geração vindoura, chamada sexta subraça, surgirá na América. Essa asserção é esposada pelo ser mais vigoroso. No tempo em que o nosso mestre ensinava, lá um pouco antes da Segunda Guerra, no início da Segunda Guerra, essa era a ideia de que a sexta subraça surgiria na América do Norte. Mudou. Não. Hoje é dito o seguinte, a sexta subraça da raça ariana e a sétima subraça estão surgindo no Brasil. E, mais um importante, a sexta subraça é a semente para a formação da sexta raça-mãe. E a sétima subraça é a semente para a formação da sétima raça-mãe. Veja só, isso tudo aonde? No Brasil. Muito bom? Isso nós devemos entender isso, muito importante, no Brasil, porque o Brasil é a base justamente da nova civilização. Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, com pulso firme e brilhante, síntese, transmitiu-nos o seguinte conhecimento. Vamos ver agora o que Blavatsky nos ensinou? Veja bem. A filosofia oculta ensina que agora mesmo, sob nossos próprios olhos, a nova raça está em vias de formação e que a transformação se fará na América, onde já começa silenciosamente a operar. Os americanos dos Estados Unidos eram há 300 anos da mais pura raça anglo-saxônica e formam hoje um povo à parte. Assim, no espaço de 3 séculos apenas, os americanos tornaram-se uma raça primária, diferente de todas quantas atualmente existem. Serão, certamente, os pioneiros da futura raça. Isso dito antes da Segunda Guerra Mundial. Muitas coisas mudaram. Depois de 1956, ou
O ponto de mudança foi em 1956, quando houve uma mudança, não uma mudança do ser humano, uma mudança do plano cósmico para a geração da evolução humana. Então, tudo que estava nos Estados Unidos, até 1956, foi transferido para o Brasil. Olha só, isso faz parte dos conhecimentos do professor Henrique de Souza. Não significa que os Estados Unidos foi alijado do suporte, não. Mas esse processo de transformação da humanidade, fundamentalmente, foi trazido para o Brasil, porque justamente o Brasil é o berço da nova civilização. Eis o que, a respeito do novo tipo que lá se desenvolve, diz um célebre etnólogo norte-americano. Um célebre estudioso norte-americano, conforme o nosso mestre Henrique de Souza, disse o seguinte: se ele, o observador, viaja várias vezes pela América com ausências prolongadas, não deixa de notar que esse gênero de indivíduos aumenta cada vez mais. Há neles uma grande regularidade de traços, maxilar quadrado, fronte dilatada e a cabeça francamente desenvolvida sob o ponto de vista intelectual. Então, esse estudioso dizia que nos Estados Unidos estava se formando uma nova raça. Mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está realmente formando uma nova raça, porque está havendo uma miscigenação nunca ocorrida na face da Terra. É isso. Ou está ocorrendo no Brasil uma miscigenação nunca ocorrida na face da Terra. Essa miscigenação já começou lá na Europa, né, no leste da Europa, né, mas agora, com bastante força, está se realizando no Brasil. Justamente a união biológica das três raças, a raça negra, a raça amarela e a raça branca, formando um novo processo de sustentação das novas raças que surgirão na face da Terra. A sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe. Isso é muito importante, esse entendimento. Veja só a importância do Brasil em todo esse contexto histórico e biológico e espiritual. Né? Não tem, pois, razão os que temem afirmar ser uma ilusão o progresso americano, fictícia e inconcebível, a inconcebível desenvoltura, mentirosa, hipócrita ou desonestas inclinações. Isso antes, no tempo do início da Segunda Guerra. Né? Tem liberdade em afirmá-lo, mas convençam-se de que diz asneira. E entre os que assim pensam, o karma, de que tantos povos escolheu aquele para sobressar ao grande desastre mundial, não é penoso nem favor ao saber a gente decidir-se. Os livros sagrados apontam a América do Norte como o lugar onde emanaria a sexta subraça, indicam a sétima para a América do Sul, antes de 1956. Depois de 1956, houve um transbordo desse processo da América do Norte, dos Estados Unidos, para o Brasil. Então, novamente, a sexta subraça ariana deve surgir no Brasil, e a sétima subraça também. E serão sementes do quê? Da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Pondo de parte o valiosíssimo testemunho dos grandes videntes ou seres de sabedoria, repudiados pela chamada ciência positiva e ignorados por todos quantos não fizeram jus ao seu convívio, dispensando os próprios livros sagrados, tidos apenas como as joias preciosas da literatura indiana, não levando mesmo em conta o argumento de que, se no passado e até no presente vemos confirmado muito do que nesses livros nos dizem, lógico, seria admitir que o mesmo se dê quanto às coisas do futuro. Apoiamos nossas afirmativas na opinião de vários etnólogos modernos. Então, quer dizer, resumindo, é claro que tudo que aconteceu na Índia foi o preparo para a realização do processo, na Índia e no Egito, né? Foi o preparo para a realização das etapas evolutivas nossas que temos agora aqui. E também agora, no estágio atual, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente no Brasil, está acontecendo etapas muito importantes para que a sedimentação e a sustentação de uma revolução evolutiva na humanidade rumo a um sistema, um novo sistema de organização mundial. Né? Muito bem? Um dos estudos mais interessantes nesse sentido, embora fragmentário, foi publicado pela revista americana Scientific Review e subscrito pelo chefe da missão científica enviada pela Universidade da Pensilvânia às expensas do Fundo Carnegie. Nesse estudo, demonstra-se que em vários países sul-americanos já se notam acentuadas características de uma raça definida. Olha só que interessante. Estudos. Isso já antes da Segunda Guerra Mundial. Hein? Vários países sul-americanos
Em vários países sul-americanos já se notam acentuadas características de uma raça definida. Veja, a raça ariana vai se reafirmando para dar início, no futuro, à sexta raça-mãe e à sétima raça-mãe. O mesmo afirmava o profundo sociólogo mexicano José Vasconcelos, com essas proféticas palavras. O nosso mestre dá ênfase a esse sociólogo José Vasconcelos em algo muito importante que ele falou. E o professor sempre repetiu esse pronunciamento de José Vasconcelos através dos seus ensinamentos, dos livros e assim por diante. José Vasconcelos falou o seguinte: é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, destinada a realizar a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Olha que importante. É dentre as bacias do Amazonas e do Prata, o que é? O que é a bacia do Amazonas e do Prata? O Brasil. Nesse circuito, entre as bacias do Amazonas e do Prata, que surge justamente uma raça cósmica brasileira, destinada a realizar a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Olha que importante aquilo que o etnólogo mexicano José Vasconcelos falou e que foi sendo dito pelo nosso mestre de referência a esse estudo sobre o Brasil. Né? O já citado cientista e teósofo Rosso de Luna, ele foi um famoso cientista astrônomo, né? E grande estudioso das ciências ocultas, né? Ele é espanhol, nasceu na Espanha, esteve no Brasil, ele conheceu o professor, conversaram, etc. Né? Ele mantinha uma enorme comunicação por carta, né? Com o professor, e realizaram livros também, né? Publicações em conjunto. Né? Então, é citado então que o cientista e teósofo Rosso de Luna, quando das suas conferências teosóficas na América do Sul, inclusive no Brasil, ele esteve, né? Que ele tanto amava, ele amava muito o Brasil, afirma, por sua vez, categoricamente. Veja bem o que, então, o Rosso de Luna afirma. O país de Pinzon, Cabral, Lepe e Souza, por sua maior vizinhança com a Europa e África, por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra excepcionais características que nos dão o direito de dizer que seus futuros destinos são semelhantes aos da América do Norte. Que, em cultura no litoral, nada fica a dever à Europa. Do mesmo modo que, em beleza e espiritualidade, recorda o berço do povo ário, a Índia, como se nos desenvolver dessa nova raça, Ásia, a Europa e dessa América, coubesse ao Brasil a glória de ser o remate e epílogo daquele grande povo, como uma civilização fluvial e costeira, igual a de todos os grandes rios chamados Ganges, Indus, Nilo, Tigre, Eufrates, Danúbio, Ródano, Reno, Mississippi, etc. Cada um deles legando ao humano futuro um florão de sua coroa. Não resta a menor dúvida de que as bacias do Amazonas e do Prata, mesmíssimas palavras do anterior etnólogo, com o decorrer do tempo, selarão as suas ribeiras e os destinos do mundo. Então, aí, o Rosso de Luna confirma as palavras de José Vasconcelos, dizendo, evidentemente, que o Brasil é justamente um país com essa possibilidade cósmica de realizar a comunhão universal, né, dos povos e a criação de novas possibilidades de sobrevivência e de fraternidade universal. Né? Negar que um povo primitivo, poupado pela grande catástrofe que fez submergir a Atlântida, existiu nessa parte do globo, é desconhecer as leis ocultas que regem os destinos humanos. O mesmo seria negar que outros grupos ou famílias emigrados de outras terras vieram fundir-se na população autóctone sul-americana. É claro que sabemos que a Atlântida fundou, mas ela legou. A Atlântida fundou por questão kármica, né? Tinha que encerrar aquele ciclo que não estava indo de acordo com a lei, programado pela lei. Né? Mas a Atlântida deixou heranças específicas, né? Tanto para o Egito como para a Índia, e para a América também. Né? Esses povos sul-americanos são todos descendentes da Atlântida. Aliás, tudo é descendente da Atlântida. Né? Tudo. Nós viemos da Lemúria, depois para a Atlântida, e tudo é descendente da Atlântida. Inclusive os índios tupis. Os índios tupis
são descendentes da Atlântida. Né? Foram trazidos para cá por navegantes, né? Fenícios. Os fenícios trouxeram os tupis lá das Caraíbas, né? No Mar das Caraíbas, para o Brasil, justamente com a finalidade de trazer justamente esses remanescentes atlânticos para o Brasil. Isso é muito importante, então, a importância do Brasil nesse contexto cósmico. Né? Já o erudito Visconde de Porto Seguro provou que no tupi-guarani se encontram vocábulos sânscritos, chineses, hebraicos e egípcios. Isso aí tem muitos estudiosos que falam o seguinte, muito importante. O tupi-guarani é muito mais antigo do que as línguas da Europa. Olha só que importante. Então, muitos afirmam que o tupi-guarani tem vocábulos sânscritos, chineses, hebraicos e egípcios. Olha que importante. A história e a ciência acadêmica não toca nisso, nunca ninguém tocou, porque é um conhecimento transcendental, mas é verdade. A língua tupi é muito mais antiga do que as línguas existentes na Europa. Olha que importante. Veja quanto importante essa questão. Né? Humboldt, um estudioso chamado Humboldt, quando visitou o Ceará, ao aproximar-se da serra do Ibipiaba e da gruta de Ubajara, que em tupi quer dizer flecheiro ou destro em lançar a flecha, chamou: aqui andou na antiguidade o homem branco. Humboldt, no Ceará. Ele dizia, então, que lá no Ceará já seres de brancos, de seres da Europa, já haviam andado por ali naqueles tempos, na antiguidade. Couto de Magalhães, um outro estudioso, na obra O Selvagem, provou por centenas de indícios os conceitos de Humboldt. Verhagen, outro estudioso, né? Já havia encontrado a ligação dos povos cários com o antigo Brasil. Os povos cários são aqueles que viviam justamente nas Caraíbas, no Mar das Caraíbas, né? Justamente ali onde estão aquelas ilhas todas. Né? E ali tudo era os povos cários. Aliás, o próprio nome carioca, né? O próprio nome carioca vem de cários. Né? Caraíbas vem de cário. Né? Caracas, por exemplo, a capital da Venezuela, o tema Caracas provém do termo, justamente do termo dos cários, aquela civilização, aqueles povos que viviam naquela época nas Caraíbas. Muito bem? Então, Verhagen, como já dissemos, já havia encontrado a ligação dos povos cários com o antigo Brasil. E Onofre de Thoron, outro estudioso, apontou a existência de colônias hebraicas no Alto Solimões, ao tempo do rei Salomão. Nome esse que em língua aramaica era Solimã. Então, seres provenientes lá do rei Salomão estiveram aqui no Brasil naquela época antiga, justamente trazido pelos aqueles navegantes, né? Navegantes que eram amigos dele. Né? Então, tanto que é sabido pelo conhecimento iniciático, né, que o rio Solimões é proveniente do termo Salomão. Veja só que interessante. Né? O sábio alemão professor Schwenhagen, quando não faz muito tempo esteve entre nós, procurou demonstrar em conferências e entrevistas concedidas à imprensa o Brasil fenício. Schwenhagen. Ele esteve aqui há muitos anos, né, estudando justamente as inscrições rupestres nas pedras, né, indicando que os fenícios tinham estado aqui, não só os fenícios, mas os hebraicos também, do tempo de Salomão, estiveram aqui. Né? Aliás, disse, né, que o ouro do rei Salomão era retirado em parte aqui do Brasil, naquela época. Né? Aliás, uma coisa interessante, né? Schwenhagen era muito... Ele dava-se muito com os povos, conversava, na época que teve 1800 e pouco, né? Schwenhagen. Só que o povo não sabia chamar ele de Schwenhagen, porque era muito difícil. Então, a história diz que eles chamavam ele de chove-nágua. Eles não conseguiam, o povo, simples, não conseguia pronunciar o nome dele, Schwenhagen. Então, eles traduziam como chove-nágua. O chove-nágua esteve aqui. O nome para o povo era chove-nágua. Muito bem. Entre outros fatos importantes, cita o de haver, assim Schwenhagen fala, né? O de haver encontrado na Biblioteca Piauiense, no Piauí, uma obra de Heródoto,
na qual estavam explícitas as seguintes palavras no capítulo intitulado Como os egípcios embalsamavam os corpos. Aí tá. Ele encontrou uma obra lá no Piauí, olha só que interessante. Quando alguém morre, chama-se o artista embalsamador, que prepara o corpo de maneira a poder ficar alguns dias em casa sem apodrecer, a fim de serem celebradas as cerimônias fúnebres. Terminadas estas, o corpo entra num tanque cheio de lixívia de nitro, uma substância nitrogenada, onde fica mergulhado por 70 dias nessa substância nitrogenada, para ser completamente nitrizado, cheio de nitrogênio. Depois, o embalsamador prepara a pele com gorduras lustrosas, a fim de dar ao corpo um bom aspecto, um aspecto semelhante a um ser vivo. Assim, concluiu o professor Schievenhagen, o faraó Tutankhamon e sua esposa, a rainha Tinarém, puderam dormir 3.200 anos e aparecer em nossos dias mais novos e belos do que na hora da morte. Então, aí está esse fato, né? Ele encontrou esses indícios já numa biblioteca lá, justamente no Piauí. Olha só que importante, né? Muito importante. Né? Diz ainda Heródoto, né? Sabe, Heródoto, na Antiguidade. O nitro era fornecido aos egípcios pelos fenícios. Os fenícios tinham essa possibilidade, né? De fornecer esses compostos, né? Para o ópio e para outros povos, para realizar esses processos difíceis de serem feitos. Né? O nitro, né, essa substância nitrogenada, era fornecida aos egípcios pelos fenícios. Por esse motivo, Schievenhagen traduziu o nome de um riacho perto de uma gruta salitrosa no município de Tiangá, na Serra de Ibiapaba, no Ceará, denominada de Niterói, como do Rio do Salitre. Rio do Salitre. Segundo o mesmo professor, Schievenhagen, desse riacho, cuja água era salitrada no inverno, retirava os fenícios o salitre, que fornecia aos egípcios. Também na Bahia existia o rio Salitre, primitivamente chamado Niterói. Então, os fenícios tinham essa grande possibilidade de viajar, né? Isso muito antes. Tanto que a história do Brasil, a nossa ciência acadêmica, a história acadêmica determina que a história do Brasil começou no ano 1500. Não, não é verdade. A história do Brasil começou 3.000 anos antes. A história, então, veja bem, o Brasil, na verdade, tem, no mínimo, 3.000 anos de história. 3.000 anos de história. Então, 1.500 e mais 1.500 antes. De 1.500 pode somar mais 1.500. São 3.000 anos de história. Porque os fenícios vinham aqui e faziam trouxeram os indígenas, né, os tupis para o Brasil. Então, foi muito importante. Por que eles trouxeram para o Brasil? Porque para eles terem acesso aqui às matas, e era importante que eles tivessem um povo vivendo aqui, que fosse amigo deles. Então, eles tinham esse interesse. Então, trouxeram os tupis para tomarem conta daquilo que era a propriedade deles. Eles consideravam como a sua propriedade. Propriedade no sentido econômico, né? Porque eles retiravam muitas coisas e levaram para a Europa e Egito, e lá vendiam essas coisas. Muito bem? Então, este sal, denominado em grego nitron, em latim nitrum, no dicionário tupi encontramos nitinga. No dicionário de tupi, nós encontramos o nome nitinga, referente justamente a esse produto nitroso, do nitrogênio da antiguidade. Né? Contração de níter e tinga, que para a Anchieta, né, a nossa Anchieta, significa sal forte que faz manchas na pele da gente. Daí deduzir-se que, em língua tupi, níter significa o salitre em estalagmitas formadas pela destilação artificial nas paredes das grutas. E nitertinga, ou nititinga, o salitre branco purificado pela lavagem e ebulição. Olha só quanta coisa importante tem relacionada com a antiguidade do Brasil. A antiguidade do Brasil tem uma riqueza muito grande. É claro que aqueles que estudam não são admitidos pela ciência acadêmica, né? Não são admitidos, né? Não dão importância a esses estudos, mas esses estudos são importantíssimos para o entendimento da história do Brasil, a história oficial, e a história também, vamos dizer assim, iniciática do Brasil. Isso é muito importante. Pelo que se vê, a palavra Niterói é de origem tupi, não grega, não devendo, por isso, ser escrita com TH e Y.
A passagem dos fenícios por terras do Brasil tem a sua maior prova nas inscrições da Pedra da Gávea, decifradas por Bernardo da Silva Ramos, o nosso Champollion, como Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Etibal. Embora para nós a Pedra da Gávea expresse alguma coisa a mais. O Bernardo da Silva Ramos, ele fez estudos maravilhosos a respeito do Brasil, sobre inscrições rupestres, né? E ele identificou inscrições diversas dos fenícios, dos hebreus, dos egípcios, etc. O Brasil era muito visitado por todos esses povos. Tanto que a história do Brasil não começa em 1500, porque no ano de 1350, por aí, os portugueses já vinham para o Brasil. Ano de 1350, 150 anos antes da descoberta do Brasil. O Brasil não foi descoberto. Cabral não descobriu o Brasil, ele veio tomar posse. Tá bem? Ele veio tomar posse. O Brasil já era visitado pelos portugueses 150 anos antes de Cabral. Agora, os portugueses não podiam falar nada porque eles não tinham direito sobre a posse dessas terras. Isso aí só foi dito pelo Portugal, o Cabral veio para o Brasil tomar posse justamente quando foi editado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas determinou justamente que Portugal tinha a posse do Brasil, porque eles nem sabiam que existia, mas o Portugal sabia, né? Tanto que o primeiro Tratado de Tordesilhas era, se não me engano, a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. O primeiro Tratado de Tordesilhas, pelo Papa, né, citava 100 leste, uma linha que passaria 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Portugal não aceitou. Depois fizeram a 360 léguas a oeste de Cabo Verde. Aí sim. Por quê? Portugal sabia que aquela linha passava no Brasil. Então, Portugal aceitou. Essa foi justamente um contrato feito Portugal, Espanha e o Papa, né? Interessante, mais impressionante, né, que o que se tem na história, que naquela época dizia-se que o mundo era dividido em dois países, Portugal e Espanha. Portugal ficava da linha de Tordesilhas, né, para o leste. Portugal ficava, que tudo que existisse, da linha de Tordesilhas para o leste. E Espanha ficava com tudo que existia da linha de Tordesilhas para o oeste. Tanto que um determinado rei da época, né, reclamou, um determinado rei da Europa, ele reclamou com o Papa, né, mandou uma carta para o Papa, pedindo que o Papa dissesse em que lugar da Bíblia que estava escrito que o mundo seria dividido entre Portugal e Espanha. Então, isso aí não foi o rei da Noruega ou da Suécia, uma coisa assim, que enviou essa carta para o Papa reclamando justamente da existência desse Tratado de Tordesilhas. Mas, vamos dizer o seguinte, o Tratado de Tordesilhas não foi algo que o Papa fez. Isso foi uma produção da lei cósmica. Isso é importante. O Tratado de Tordesilhas não foi algo feito pelo homem, foi algo determinado pela lei cósmica, para justamente produzir as grandes navegações dos portugueses e dos espanhóis para expandir justamente a Europa por todo o mundo, né? Foi o primeiro ato de integração do ser humano através dessas grandes navegações. Isso é muito importante, então, essa importância. Agora, é importante dizer que Bernardo da Silva Ramos nunca foi aceito pela ciência oficial. Não foi aceito. Bernardo da Silva Ramos nunca foi aceito pela ciência oficial. Ele produziu um livro. Ele produziu um livro que ele não conseguiu editar na sua época, em 1800 e tanto. Isso. O livro dele foi editado pela Biblioteca Nacional, né? Foi o governo brasileiro que determinou, né, através das suas forças lá do Legislativo, determinou que o governo pagaria a publicação do livro do Bernardo da Silva Ramos. O Bernardo da Silva Ramos não é aceito, nesse sentido de dizer que aqui havia a visita de outros povos no Brasil antes de Cabral. É isso. Agora, recentemente, eu estava lendo na internet, recentemente não, faz uns 10, 15 anos, talvez 15 anos, houve uma descoberta importantíssima, olha só, uma descoberta importantíssima.
Um estudioso norte-americano veio para o Amazonas, estudou no Nordeste e descobriu inscrições que não eram provenientes daqui do Brasil, mas de seres de outros continentes. Aí foi um estudioso americano. Mas o brasileiro falou, não tem valor. Mas o Bernardo da Silva Ramos tem um museu. Lá no Pará existe, se não me engano, em Belém do Pará, existe um enorme museu dedicado a Bernardo da Silva Ramos, que o nosso mestre, o professor Rodrigo de Souza, chamou o Bernardo da Silva Ramos como o Champollion brasileiro. Foi aquele que decifrou, inicialmente, aquela inscrição que existe na Pedra da Gávea. Está escrito até hoje lá. Existe na Pedra da Gávea. É claro que o nosso mestre deu uma outra tradução. O Bernardo da Silva Ramos deu essa tradução. A tradução que ele fez é assim: Tiro, Fenícia, Badesir, Primogênito de Etbal. O nosso mestre deu uma outra tradução que nós vamos falar, já vamos abordar num determinado momento. Muito bem. A propósito de uma expedição que se organizou na América do Norte com o fim de investigar as civilizações pré-cabralinas, diz o senhor Mustafa Ibrahim, ilustre engenheiro marroquino, que desde 1925 se acha entre nós, em Minas Gerais, e em entrevista concedida à imprensa. É um estudioso desse tempo. Né? Então, esse estudioso, conforme o nosso mestre, né, Mustafa Ibrahim, ele falou o seguinte: tenho viajado muito durante toda a minha vida. Conheço o Egito e muitas outras terras. Nesses últimos 3 anos, me tem despertado grande curiosidade das coisas do Brasil. Cheguei à convicção de que se deve organizar uma expedição nacional para pesquisar as origens egípcias e fenícias do Brasil, baseando-se em provas linguísticas evidentes, em palavras em plena voga, alteradas de sua origem semítica, tais como a base, a língua aramaica, por pertencer ao mesmo grupo das línguas semíticas, tais como o hebreu, o etíope e o fenício, convindo notar que era dessa última raça ou origem a tripulação dos navios egípcios. Então, esse senhor, né, estudioso, dizia que o Brasil, na sua antiguidade, tinha ligações justamente com os ramos raciais egípcios e fenícios. Fenícios, sim. Aí o Bernardo da Silva Ramos e o Schievenhagen, como dissemos, eles afirmam em seus livros que os fenícios vieram aqui. E faz parte do conhecimento da iniciação. Na eubiose é ensinado isso. Os fenícios vieram para o Brasil. Isso aí, confirmado pelo ensinamento do professor Henrique José de Souza. Os fenícios estiveram aqui no Brasil 1.500 antes da descoberta do Brasil. Então, a história do Brasil não tem 1.500 anos, tem 3.000 anos. No mínimo 3.000 anos de história tem o Brasil. Né? Então, aqui. É sabido que, no reinado de Neco II, 6 séculos antes da era cristã, o desenvolvimento da Maria egípcia, chegou ao apogeu. E que o aludido faraó tentou reconstruir o canal executado por Sete I para ligar o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, e ao qual se achava em parte tapado pelas areias. Abandonou essa ideia dessa obra depois de haver perdido 200.000 homens em um empreendimento tão colossal. Impressionante, né? Que coisa, né? Construção desse canal, né? Quando Lesseps, então, na antiguidade já estavam tentando construir esse canal, né? Que existe até hoje, né? Quando Lesseps construiu o canal de Suez, né? Mas esse canal já havia sido tentado, os egípcios já haviam tentado fazer esse canal muitos séculos antes. Olha isso que é importante. Quando Lesseps construiu o canal de Suez, encontraram-se vestígios de que fora tentado por Neco II. Olha só, quando Lesseps construiu o canal de Suez, aquelas pessoas que estavam fazendo o projeto encontraram vestígios egípcios, justamente Necau II, que havia tentado construir o canal na sua época. Olha só, muitos séculos antes. Olha que importante. O mesmo faraó iniciou também a viagem de circunnavegação da África, que durou 3 anos, sendo a maioria dos marinheiros de nacionalidade fenícia. Também os gregos, também o faraó iniciou a circunnavegação da África, já naquela época. Viajavam. Isso aí depois o Portugal fez isso. Aí Portugal abriu essa possibilidade, né? Circunnavegação da África, né? E indo depois para o Oriente, né? Com a expansão, né?
de Portugal e da Europa como todo. Né? Portugal chegou hoje no Japão. Portugal chegou no Japão. Aqui, olha só que interessante, eu vou citar uma coisa. Uma vez eu estive lá no Museu de Ipiranga e lá num dos mostruários existe uma arma muito antiga, que os portugueses usavam com pólvora, arma com pólvora, naquela época. E está escrito ali na descrição histórica que os japoneses não conheciam aquela arma. E por motivo desse contato, né, os portugueses, os japoneses começaram a conhecer essa arma e começaram a utilizá-la, né, daqueles tempos antigos. Né? Então, é muito importante. Né? Tanto que é muito importante essa informação. Né? Então, veja bem que importantes informações históricas, né, que hoje servem de orientação. Então, agora finalizando, eu devo dizer o seguinte: olha, o professor Henrique de Souza, ele disse que a nossa história atual ela é incompleta e muito errada por vezes, mas que há necessidade, e isso vai acontecer. A história será reescrita. Então, isso aí eu concluo da seguinte forma: quando será escrita essa história? No terceiro milênio, através de estudiosos, de seres que têm uma comunicação transcendental, a história do mundo vai ser reescrita, agora em bases fundamentais ligadas ao conhecimento transcendental. Muito bem, é isso que eu queria falar aqui no dia de hoje, e vamos encerrando aqui a nossa apresentação, e passamos a palavra ao nosso irmão Catira, né, para que ele possa abrir para todos os participantes aqui do nosso encontro, para conversas, né? Perguntas, afirmações, e expor as suas ideias, assim por diante. Então, vamos lá, né? Catira. Isso aí, professor. Fala, Eduardo. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos ver aqui os nossos comentários. Quer colocar alguma colocação, Eduardo? Catira, professor Walter. Olha, é sempre estimulante a gente trazer essas boas notícias, né, professor Walter, da história do Brasil. É até estranho falar notícias, né, mas é isso mesmo, é notícia, porque, embora aconteceu há 3.000 anos, 2.000 anos antes de 1.500, a nossa história oficial insiste em dizer que não aconteceu nada antes de 1.500, né, que não tinha registro nem nada, que o homem desceu a pé do Alasca até aqui. É uma piada, assim, estrutural de nível absurdo, assim, do tipo, ninguém nega que se desceu a pé do Alasca até a América do Sul, mas dizer que essa foi a única rota, sabendo que você tem uma avenida no oceano, se você está com um barquinho num certo ponto do Oceano Atlântico, o próprio vento vai te empurrar para a América do Sul. Então tinha meios de navegação tal, e o professor Walter deixa bem claro aqui que isso não é somente um fato histórico, mas é uma construção de um desígnio divino para que a América do Sul seja preparada para uma raça futura, para um outro momento da humanidade. Então, é uma história antiga projetada para o futuro que, obviamente, ainda não aconteceu, vai acontecer, né? E aí a gente vê, né, que o José Vasconcelos, o sociólogo mexicano, ele já tinha previsto, né, que entre a Bacia do Prata e do Amazonas. Esse sociólogo falou essas coisas lendo livros e lá no conforto do apartamento dele? Não, ele visitou o Brasil. Ele visitou a Argentina, ele visitou a América do Sul. Ele interagiu com pessoas como o Schopenhauer, né, o Ludwig Schopenhauer, né? Freud. Schopenhauer, né? Dom Freud, que você mencionou. O pessoal chamava de Schopenhauer. Schopenhauer. Cadê? Eu marquei até aqui o nome dele completo. Schopenhauer. O povo chamava ele de Schopenhauer porque não sabia pronunciar o nome dele. Aqui, Ludwig Schopenhauer, né? Lá virou Schopenhauer. Schopenhauer, né? Então, e aí, aqui o que é
Dr. Guazelli ele comenta, Eduardo, a terceira acabou. Terceira, bom, se for a raça, se for a terceira fase, a terceira raça, acabou sim, já estamos em outras fases, né? Mas eu ia comentar, professor Walter, quando você falou assim, já se conhecia o mundo, a tentativa do canal de Suez e circunnavegar o mundo, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o próprio Alcorão, ele descreve como era o mundo de um lado da África para o outro lado da África. É. Ou então, há relatos de africanos que vieram para o Brasil, há relatos de vikings que vieram para a América do Sul, há relatos de chineses que estiveram no Brasil. Então, por que não os fenícios? E, aliás, a Guerra de Troia tem a ver com isso. A Guerra de Troia que interrompeu o fluxo contínuo dos cartagineses e fenícios à América do Sul. Quer dizer, a guerra entre cartagineses e fenícios impediu que os fenícios viessem ao Brasil extrair matérias-primas para... Um exemplo mais famoso é a construção do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão, que deu a honra aí para o rio que se estende ao Amazonas, né? O rio Solimões, né? Shlomo, Solimões, Salomão, né? Então, Salomão. Agora eu entendi. O doutor Guazelli está perguntando, acabou as lives de terça-feira? Não, doutor Guazelli, nós vamos retomar. Estamos nos preparando para ter uma programação boa, para que aí em abril a gente retoma as atividades de terça-feira, sim. Professor Walter, as perguntas que chegam aqui, tem uma do Guazelli, mas vou pegar essa primeira aqui que chegou agora, que é do Marcos Dias. Ele pergunta, boa noite a todos. Quando o livro do professor Walter será editado? Respondendo, olha, o meu primeiro livro, justamente, que nós tínhamos, né, sobre o primeiro livro, a programação está ser editada em abril. Agora, em abril será reeditado o primeiro livro e será publicado o segundo que eu estou terminando. Eu estou terminando o segundo livro, já está na fase final. Esse livro eu vou falar sobre sinarquia, sobre nova civilização, etc., evolução, então vai ser uma coisa muito importante. Então serão 2 livros que vai ficar oferecido ao público, né? A segunda edição do primeiro livro e a primeira edição do segundo livro. É a informação que eu estou dizendo, estou indicando para todos. Olha, professor Walter, a Dani, já quer... Vamos participar da sua festa de lançamento. Queremos fazer uma festa de lançamento do seu livro. Bom. Eu estou terminando. Eu preciso terminar o segundo livro para fazer o lançamento dos 2. Né? Tá. Muito bom. Pessoal... O primeiro, inclusive, eu fiz uma revisão, né? Como todo autor, eu fiz uma revisão do primeiro, ficou melhor estruturado, né? É sempre assim, os livros sempre... Na verdade, os livros têm que sofrer revisões, para a gente vai melhorando, né? Todo livro é assim, vai se melhorando através de revisões. Né? Professor Walter, eu vou trazer aqui nos comentários, muitas pessoas assistindo, acompanhando sua live. E aí o Dr. Guazelli deixou a seguinte pergunta. Aqui. Podemos sair dos ciclos Kali Yuga, Sati Yuga por meio do não julgamento, pois o conhecimento elimina os dois? Olha, o não julgamento é básico para o comportamento humano. Né? Nós não podemos julgar. Jesus disse isso aí. Jesus afirmou isso. Não julgueis para não serem julgados. Nós não temos capacidade de julgar coisa alguma. O ser humano tem essa capacidade. Eu posso julgar isso. Não, o ser humano não tem condição de julgar coisa alguma. E quando julga, normalmente, ele erra. Isso é importante, hein? Normalmente, quando o ser humano quer julgar e se acha dono da verdade, ele erra. Isso é em toda parte do mundo. Isso é uma coisa... Erra por causa da sua própria ignorância. Erra por causa da sua própria ignorância. Quem julga é o ignorante. O ignorante não julga. Ele segue aquilo que Jesus falou. Quem julga é Deus. Aí sim. Tudo bem? Agora, é claro que... Então, aí nós temos temos a pergunta dele, né? Puder repetir, por favor? Muito obrigado. Já estamos superando essa fase do não julgamento, né?
que é muito importante, quer dizer, não só o não julgamento, mas são várias condições evolutivas que nós temos que superar, né? Sair do julgamento, entender a polaridade, né? E claro que o não julgamento tem uma grande importância nesse conhecimento da suplantação das nossas deficiências, né? Agora, é claro que na medida que nós vamos caminhando por isso, entendendo inclusive a questão da polaridade, nós vamos entendendo como é que funciona todo esse ciclo evolutivo, né, do universo. Isso é muito importante. Professor Walter, eu vou passar para o Catira, só uma consideração importante. Estamos na edição 198 desse projeto de iniciação. O próximo é 199, está caminhando para o 200. Mas o próximo, que a Dani me lembrou com bastante presteza, né, que é Lua Nova, Ano Novo Astrológico, né? Essa semana. Vamos entrar em Ano Novo e Lua Nova. É uma boa fase aí, boa fase de começo das coisas. Né? Isso, evidentemente. Catira, com você. Muito bem. Quero só deixar um recadinho para o pessoal que está acompanhando aí. Primeiro, o de sempre, né? Não esqueça de deixar o curtir ali, dar o like no vídeo, porque isso ajuda a divulgar, né? Aqui o nosso programa, ajuda a impulsionar o nosso conteúdo, né? Ajuda aqui na propagação do nosso vídeo. Então, clica aqui no sininho, para quem está assistindo aí ao vivo, para quem está assistindo gravado, para quem for assistir depois. Para quem está assistindo aqui agora, ainda pode colocar aí mandar aqui uma pergunta, né, para o professor, e que o professor responde aqui ao vivo ou, posteriormente, responde aqui a pergunta deixada no vídeo numa ocasião oportuna, tá? Então, a gente deixa aí a mensagem para que você se inscreva também no canal, se for primeira vez por aqui, né? E clica ali no sininho das notificações para receber as atualizações sempre que tiver alguma novidade, alguma atividade diferente aqui no canal, você é informado e recebe uma notificação. A outra coisa a gente pede que você compartilhe, manda esse conteúdo para uma pessoa que você conhece, que você sabe que gosta, né, desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, porque vai ajudar também essa pessoa a ter acesso. O Eduardo estava falando aí agora há pouco, né? Hoje é programa de 198. Esse número de 198, ele é apenas do projeto Iniciação. Então, assim, além de todos os programas aqui do canal, o número de 198, ele é apenas do projeto Iniciação, ou seja, todo o material desse 198 são conteúdo, né, ligados à iniciação, a temas de eubiose, a temas de teosofia. Então, ajuda bastante, principalmente para aqueles que estão começando, iniciando, ou pretendem começar os seus estudos agora, né? E aí eu já aproveito, daqui a pouco a gente vai apresentar aqui as unidades aí da eubiose que estão iniciando os seus estudos, mas agora no começo do ano nós temos aí várias unidades presenciais da eubiose para aqueles que estão pretendendo começar, né? Ou aqueles que querem começar os seus estudos também online, em algum local mais distante, mais afastado, que não tem uma unidade da eubiose na sua proximidade, né? Então, a gente deixa sempre como dica, até como base de informação, de estudo, de pesquisa, o próprio material que é produzido aqui pelo professor Walter. Ele tem uma abordagem exclusiva, né? E serve também como base de apoio, como base de pesquisa, e é muito interessante para você se familiarizar com os temas, com a linguagem, e acaba sendo bem interessante como base de estudo, né? Então,
basicamente é isso. Eu acho que não tem aqui pergunta no chat por enquanto, mas vocês podem colocar, o professor também vai dar uma olhada se tem alguma observação. Enquanto isso, professor, eu quero deixar aqui uma questão para a gente, que é o seguinte: o Guazelli tinha colocado essa coisa sobre o julgamento, o não julgamento e tal. Quando a gente fala do julgamento ou do não julgamento, né? Aí é uma questão de... essa questão do se posicionar, né? De julgar ou não julgar uma questão, enfim. Penso eu queria que o senhor me colocasse pudesse discorrer sobre isso. Isso tem a ver com a neutralidade. O julgamento ele tem a ver diretamente com a neutralidade. Quando você julga ou não julga alguma coisa, você está se atendo àquilo que é o princípio da neutralidade, aquilo que tem a sua essência própria. Seria alguma coisa nesse sentido? O julgamento, Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. Agora, é claro que no âmbito humano existe a lei, né? Claro, tem que existir a lei, né? E o julgamento é algo necessário, né? Os agentes da lei têm que julgar, porque senão vira uma baderna, né? Se não tomar confidência, vira uma baderna, sempre é assim, né? Agora, é claro que aquele que vai julgar, ele tem que ter grandeza espiritual. O julgador que vai julgar alguém, ele tem que ter grandeza espiritual, é o mínimo. Jesus diz para não julgar, mas se eventualmente alguém vai fazer o necessário julgar, ele tem que ter grandeza espiritual. Primeiro, ele não pode julgar com ódio, não pode julgar com vingança, não pode julgar por seus interesses pessoais, não pode julgar vendo interesses financeiros. Tudo bem? O julgamento tem que ser imparcial. O indivíduo que julga, ele não pode jogar na mesa seus interesses pessoais, interesses econômicos, ou suas predileções filosóficas, ou predileções pessoais, ou não. O julgamento tem que ser neutro. Isso é importante. É o mínimo que um ser humano tem que fazer. O julgamento é necessário, mas Jesus diz para não julgar. Mas o julgamento, pela lei, tem que ser justa. E sempre lembrando que Deus julga, Deus, veja bem, é amor e perdão. Então, a justiça humana ela tem que aprender isso, tem que agir com amor e perdão. É muito difícil. Hoje, o ser humano não consegue entender isso. A justiça humana tem que agir com amor e perdão, ou seja, determinar condições para que tudo se resolva de maneira fraterna, rigorosa, com rigor, mas com fraternidade, com amor. Isso é muito importante. Professor Walter, o Micael faz a seguinte pergunta: como o senhor vê essa guerra entre Estados Unidos e Irã? Eu vejo essa guerra entre Estados Unidos e Irã como todas as guerras que aconteceram no mundo desde o seu nascimento. É uma guerra, é verdade. Eu já citei isso, que quando eu era menino, eu comecei a estudar muito jovem, né? Comecei com 13 anos, eu estava lendo de livro de filosofia, de iniciação, né? Aí eu peguei um autor que ele me definiu guerra, no seu livro definiu guerra. Ele definiu paz, ele deu uma definição de paz, que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: paz é o intervalo entre duas guerras, a definição que ele deu. Paz é o intervalo entre duas guerras. Então, a guerra é predominante na face da Terra. Né? Agora, é claro que não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. Quando o país sai da sua linha de comportamento e começa a agredir, começa a destruir, é claro que tem que haver alguém, tem que ter alguém para pôr um limite naquilo. Né? Assim também na justiça é assim. Né? Quando o indivíduo começa a matar um monte de gente, o que a justiça faz? Prende o cara, né? Não é verdade? Tem outra coisa, não tem mais nada para fazer. O indivíduo sai pela rua, mata. Nós vamos ficar olhando? Não, tem que ir lá, julgar e prender o sujeito. Ele vai ter que responder pelos seus atos, não é verdade? De maneira justa. Então é assim a guerra. Agora, é claro que o nosso mestre falou que a guerra é a maior das imoralidades. A guerra é a maior das imoralidades. Mas é ainda um fato pertinente à Terra. Não de agora, desde o início, milhões, milhares e milhares de anos, e milhões de anos,
e bilhões de anos se nós considerarmos todas as raças, né, no nosso planeta. Então, a guerra, na verdade, não é um bem nem mal, é uma necessidade. É uma necessidade. É claro que um dia a guerra vai terminar. Quando é que a guerra vai terminar? Quando o ser humano deixar de ser ignorante. O fim da guerra significa o fim da ignorância humana. Aí então vai prosperar a paz, a fraternidade e o amor entre as pessoas. Professor Walter, então a Dani acertou lá em junho de 2019, já me falava bastante sobre os conflitos vão se intensificar, uma guerra mundial praticamente em curso, e aqui estamos, né? Guerra se expandindo para tudo quanto é lado, crise econômica. Bom, difícil, né? Mas vamos lá. Doutor Guazelli, podemos entrar no ano somente agora, sem julgamento, apenas no estar? Sim, é um momento para todos nós, né? O nosso momento agora, no terceiro milênio, é justamente remodelar nosso sistema de visão do universo, né? Nosso comportamento, né? E é claro que não devemos julgar ninguém, como Jesus falou. Mas o julgamento, por vezes, é necessário pela lei, né? Para pôr as coisas no lugar, né? Então, mas o importante para o ser humano, justamente nesse ponto de transição, é justamente modificar o seu comportamento. Ou seja, modificar o seu comportamento para que vamos dizer assim, a sabedoria predomine no seu comportamento. A sabedoria predominando no seu comportamento, então elimina o sofrimento. Elimina o sofrimento. Então, aí, evidentemente, tudo ocorre de acordo com a lei universal, de acordo com a lei de Deus, que é a lei do amor e do perdão. Muito bem, professor. Vou passar aqui alguns recadinhos. Aí só dá uma olhada no chat. Quem estiver assistindo aí pode mandar mais alguma questão. Se tiver alguma questão, a gente retorna daqui a pouco. Vamos lá. Bom, aqui vamos falar aqui do Centro de Terapias Holísticas, o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas na cidade de São Lourenço. Fica na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Então, se você estiver passando, né, por São Lourenço, dê uma passadinha lá no Espaço Shakti, e se precisar entrar em contato para mais informações, o telefone é esse daí, pelo WhatsApp, é o 35 o 99756-6874. O Espaço Shakti tem ainda unidades, né, em São Paulo, né, no departamento Sumaré, no departamento de Santana, e também em Brasília. Qualquer uma dessas unidades você encontra o Espaço Shakti. Dá uma passadinha, entre em contato pelo WhatsApp ou no Instagram, Shakti Nova Era, que daí você tem mais informações para saber dos locais, os horários de funcionamento, as terapias em cada um desses locais e aquele que fica melhor, né, para cada um aí de vocês. Temos aqui também o nosso projeto de iniciação, todos os sábados, aqui o nosso Conexão 3005, projeto de iniciação de sábado às 20h40, aqui com o professor Walter e seus colunas Carlos Nascimento, que hoje não está por aqui, mas no próximo sábado está de volta, e Gilberto Catira. Então, fiquem de olho, para quem ainda não conhece, quem está por aqui pela primeira vez, já fica de olho que todos os sábados estamos por aqui nesse mesmo horário, às 20h40. Vamos falar agora das turmas do Peregrino. Temos aí várias unidades, né? Mas vamos falar das que temos aqui
em mãos aqueles que queiram aí e estejam se programando para começar os seus estudos lá da eubiose. Aqui nós temos o departamento Sumaré, que está marcado 5 de março, mas ainda as turmas estão em aberto, tá? Vocês podem entrar, ainda dá tempo, lá no departamento Sumaré, fica na rua Paracuê 188, fica do lado do metrô Vila Madalena. Então, se for aí uma praquinha de São Paulo, né, se for uma região que fica próximo, que fica perto aí do seu trabalho, da sua casa, que, né, a localização estiver boa, então você pode escolher aí o departamento Sumaré. O WhatsApp é o 011, né? O 99112 1707. Entra em contato nesse número, pede lá informações, vê direitinho como que faz para começar. E temos também aqui o departamento de Santana. Olha aqui, o departamento de Santana, também as inscrições aí, aqui não está marcada a data, mas está começando por esses dias, tá? Então, se já começou, não tem problema, se vai começar, ainda tá tudo certo. É só você entrar em contato aqui também no telefone, 11 9 9653 9000, liga lá, entre em contato com o pessoal. Aqui fica perto do metrô Santana, que é a Zona Norte. Então, se vê, são locais totalmente, né, diferentes aí da cidade, para veja qual que fica melhor. O endereço aqui é Rua Conselheiro Saraiva, número 538, próximo ao metrô Santana. Tudo bem? E temos ainda o departamento da Moca. O departamento da Moca vai começar no dia 6 de abril, o peregrino lá da Moca, tá? As aulas, aqui, ó, segunda, terças e quintas-feiras. Aliás, as aulas não, os horários. O telefone está aqui, ó, é o 11 20 21 72 90. Nesses telefones aqui para informações, você pode ligar terça-feira, segunda, terça e quinta, sempre das 14 às 20 horas. Tá? Ou você liga nesses horários, ou você pode ir direto lá nesse endereço, também nesses horários, tá? E dias, que é a Rua Conde Prates, número 988, no bairro da Moca. Então, aí tem várias opções, né? É sempre bom observar o local, né, que fica melhor, a região que fica mais próxima aí do seu trabalho, da sua casa. O peregrino lá de Santana é o nosso colega Carlos aqui, que dá as aulas no departamento de Santana. Os demais aqui eu não tenho informação de quem são, mas tem sempre alguém bastante habilitado e competente para conduzir aqui as aulas. Entre em contato. E para você que não é da capital, né? Aqui, ó, uma pessoa já está passando aqui a informação. De Santo André, olha aí, ó. Maria Helena, aqui em Santo André, o curso do peregrino iniciou dia 7 de março. Então, tem mais informação. Ô Maria Helena, se você puder, se tiver condições, aqui é o departamento de Santo André, mas se você tiver algum contato aí para informação, manda aqui para nós, que a gente já divulga aqui o telefone, tá? O WhatsApp, enfim, já fica a informação aqui completa. E para quem não é de São Paulo, para quem é fora, enfim, está em outro estado, uma região distante, né, de algum departamento desse que a gente está falando aqui das capitais, entra direto lá no site da Eubiose, que tem a possibilidade de você fazer o online, né, através aí do EAD, tá certo? Então, não falta opção, tá certo? Veja bem, Catira, tem aqui uma irmã Eliane, né? A Eliane fez uma observação aqui. A guerra pode ser também vista como um mecanismo de evolução, pois ela causa sofrimento e a evolução pode se dar por amor ou pelo sofrimento. Exatamente, a nossa Eliane está certa, né?
A guerra é gerada por karma. Karma. Se não tiver karma, a guerra não acontece. Né? Agora, para ter karma é a ignorância. O que produz o karma? A ignorância, não é verdade? Então, a guerra, ela produz também resultados satisfatórios. Por mais absurdo que seja, né? Mas a guerra, como é um fator kármico, ela produz o sofrimento, e o sofrimento vai abrir os olhos de muita gente, né? Muita gente vai aprender muita coisa, coisa que não aprenderia de maneira tranquila, vai aprender através do sofrimento. Então, a nossa irmã Eliane falou muito bem fez muito bem essa observação. Parabéns. Professor Walter, será que o Brasil, berço da nova civilização, corre risco de ser invadido por interesse em nossas riquezas? Pergunta do Micael Andrade. Bom, veja bem, invasão através de riqueza acontece no mundo inteiro, né? O mundo econômico ele se baseia nisso, né? Os acordos, etc., né? A riqueza, né? Isso é fundamental nos países é a sobrevivência econômica, né? A sobrevivência econômica é fundamental. É claro que está todo mundo de olho no Brasil, é evidente, o Brasil tem riquezas enormes. Não podemos dizer que ninguém está de olho no Brasil. Claro que estão de olho no Brasil. Agora, cabe ao governo brasileiro, à população, tudo, e toda a sociedade brasileira se precaver disso. Não é se precaver de maneira ignorante, não. É evoluindo, trazendo o nosso país para um patamar de evolução superior. Fazendo isso, a lei vai proteger o Brasil, como sempre faz em todos os momentos. O Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. Agora, quem tentar, olha só o que eu estou falando, quem tentar impedir esse destino do Brasil vai pagar um karma muito sério. E eu vou dizer mais, conforme o professor nos ensina. Quem tentar impedir que isso ocorra, não reencarna mais na Terra. Vou falar novamente. Quem não estiver preparado para a nova civilização, ou quem estiver tramando contra o Brasil, está cheio de gente fazendo isso, tramando contra o Brasil, vou dizer o que o professor falou, não reencarna mais na Terra, vai reencarnar em planetas primitivos. Quais são os planetas primitivos? Planetas que estão na idade da pedra. Então o sujeito vai quebrar pedra lá. É isso. Então é a lei cósmica. O sujeito não vai pelo bem, vai pelo mal, vai pelo rigor. Não vai pelo amor, vai pelo rigor. Não é verdade? Então isso é inevitável. A lei do karma e a lei de Deus é inevitável. Ela acontece sempre, e de maneira justa, mas de maneira amorosa. Deus não castiga com ódio. Ele não pune ninguém. Ele dá oportunidades para a recuperação espiritual. Professor, o tempo avançou, estouramos nosso horário, então é hora das suas considerações finais. Muito bem, estamos aí vendo aí uma importância muito grande em tudo isso que nós falamos, né? Da importância do Brasil, da importância que nós temos que nos dedicar a esse processo de transição. O planeta Terra nunca passou por um processo desse, é a primeira vez. Veja bem, o planeta Terra passou por muitas transições, mas essa transição é a única que está ocorrendo. E é a separação do joio e do trigo. Jesus falou, a separação do joio e do trigo. Quem estiver preparado, fica. Quem não estiver preparado, não fica, sai. Agora, quem vai embora, quem fica, ninguém sabe, só Deus sabe. Deus é que vai decidir. Deus é que vai decidir quem fica e quem vai. Agora, é claro que aqueles que querem ficar devem tomar juízo, né? Devem assumir seus compromissos com a lei cósmica, devem estudar através do autoconhecimento, né? Deve tomar cuidado com as suas atitudes e assim por diante. Então, é isso que eu precisaria falar nesse ponto final do nosso programa. Catira. Isso aí. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Descansem. E no próximo domingo, aliás, um bom domingo, né, também para todo mundo. No próximo sábado, estamos aqui de volta. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, Eduardo. É o momento de despedir. Boa noite, meu querido irmão Eduardo Nunes, meu querido irmão Eduardo Catira. Boa noite a todos os meus queridos irmãos que estiveram presentes aqui na nossa reunião. Sábado que vem estaremos aqui novamente. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Comentários não respondidos estarão na próxima live. Luz, paz e amor a todos.